Olá, reiniciando, um problema técnico, mas esperamos que agora não tenhamos mais nenhuma interrupção. Aguardemos então os irmãos até que possam então atualizar então a sua página no Face e retornarem para esse momento então do estudo bíblico. Então, bem-vindos a todos. Esperamos que nesse momento tudo dê certo. Então, bem-vindo. Então, vocês que estão se achegando agora para o estudo, agora sem problemas técnicos. É o que nós, então, esperamos. Boa noite, Lorivaldo. Acho que agora vai, Lorivaldo. Vamos lá, nosso presidente, Muito bem-vindos todos vocês. A Márcia, boa noite. Agora é oficial. Agora pretendemos ficar aí, não é verdade? Eliege, Kaiser, boa noite também, muito bem-vinda. Então vamos lá, aguardemos um pouquinho, tivemos um probleminha, né, Jonathan? Mas tudo certo, Eliane Rodrigues, bem-vinda, Cilei. Vamos lá. Uma noite, com certeza, que vai ser muito abençoada também, Ayrton, com a graça, com a bênção de Deus em Jesus. Estamos aguardando então mais alguns instantes, então para iniciarmos esse nosso momento do estudo bíblico. Espero que aí o som, a imagem esteja tudo de acordo. Dona Valme Schneider, também bem-vinda. Bom, Gabriela Luize, a equipe técnica aí, Jaqueline, boa noite. Rudy Lamp, o Astor, nosso vice-presidente. Vamos lá, estamos nos acostumando aí com os estudos bíblicos, o Adelar Dreyer. Isso, de Tupandi. Hoje eu acertei, viu, Adelar? Então, a Marlene também, Silvério Schneider, bem-vindos a vocês aqui. Então, neste momento, quando estamos nos reunindo para um momento de estudo bíblico, então, nesta semana, e nós queremos, nesse momento, então, inicial, enquanto alguns ainda vêm chegando, Luiz César? Jesus é vida, noite abençoada, Luiz. Isso mesmo, Alexandro, Cristiane, boa noite para vocês também. E nós vamos cantar um hino, com certeza que vocês gostam muito e que vocês sabem de cor também. Solta o cabo da nau. Então convido a vocês a cantarem comigo, Solta o cabo da nau. Aí Marlise de Estrela, Raquel Pauli, bem-vinda, Rudimar Presser, boa noite. Noite abençoada com a graça de Deus, que Ele age em cada um de nós e nos fortaleça em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E a ênfase do estudo desta noite é Eu sou a vida. Boa noite, seu Alberto Fux, muito bem-vindo. A Ellen, boa noite aí para a família Heringer de Estrela, que estão aí também conosco. Então cantemos Solte o Cabo da Nau. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando força does contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro estarás. Elas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode
Muito bem, gente. Nós mais uma vez saudamos a todos vocês, aqueles que também foram se achegando aí para esse momento do estudo. Enquanto cantávamos essa linda canção, eu saúdo aqui também Dona Minda Farias Radins, de Porto Alegre. Satisfação a Yasmine Bankeman, boa noite. Bem-vindo Valdecir Machado Rodrigues e a sua família, o Herói Reisner. Então também minha esposa Nadir, a Marlise Weirich de Estrela, pessoal de 3 de Maio nos assistindo, Loreni Prunzel, muito bem-vinda. Enfim, todos vocês aí muito bem-vindos que estão aqui conosco, então neste momento então de estudo bíblico. E eu quero saudar neste momento oficialmente vocês, então nas palavras do Evangelho de João, o capítulo 14, o versículo de número 6. O versículo que é base desses 3 primeiros estudos bíblicos do PEN, então deste ano. Diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Certo, Davi? Certo, Marco Antônio Bush? É isso? São palavras do Senhor Jesus Cristo, palavras então do nosso Salvador. E ainda as palavras de João capítulo 10, o versículo 10, que diz o seguinte, palavras de Jesus também: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa, a vida em abundância. E nesse instante inicial também queremos falar com Deus então em oração. Convido você a orar comigo aí onde você está. Queremos juntar as mãos, fechar os olhos, baixar nossas cabeças em sinal de humildade e reverência e assim falarmos com Deus então em oração. Senhor Deus, Criador do universo e preservador de todas as coisas, o nosso Pai Celeste, Deus Filho Jesus Cristo, que cumpriu a lei por nós, padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Nosso único e suficiente Salvador e Mediador. Deus Espírito Santo, ensinador e consolador, aquele que pôs a fé em nós, que conserva a fé e leva a nossa fé a produzir frutos, que nos dá o ânimo, a coragem, a alegria em todos os dias e momentos, que nos lembra sempre das orientações e conselhos deste Deus maravilhoso registradas na Santa Palavra. Ó Deus, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, aqui neste momento te louvamos e te adoramos e também te agradecemos por tudo. Queremos te agradecer pelo dia que tu nos concedeste, pelo ânimo, pela coragem, pela força, por todas as bênçãos, por nos assistir em todos os dias e momentos, e pelas certezas maravilhosas que tu nos trazes e nos alimentas. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé, olha misericordiosamente para cada um dos que participa do estudo bíblico desta noite. Tu sabes da vida de todos os motivos que temos para te louvarmos e te agradecermos. Tu sabes também das ansiedades, das preocupações, dos sonhos de todos. Colocamos tudo diante de ti e te rogamos, dirija tudo pelo melhor. Queremos também neste momento, ó Deus, te pedir por aqueles que sofrem pela doença, sofrem pelo luto, ou talvez pela dificuldade em alguma situação, talvez com relação ao seu trabalho, vida pessoal, vida financeira. Assista todos os filhos e não permitas jamais que alguém venha desanimar ou desistir. Haja em nós aqui no estudo da tua santa palavra nesta noite, que nós cresçamos na fé em Jesus, que é o caminho, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida eterna. Certo, Nisilank, seu Irivander, de 3 de Maio, é isso aí. Jesus é a vida e a vida eterna. Convido você a cantar comigo aí mais, então, uma música nesse instante, Olhando Amanhã com Gratidão. Então, aqueles que sabem de cor a música,
cantem comigo. Aqueles que não sabem, então vão ouvindo, vão meditando na palavra e cantem naquilo que vocês puderem cantar comigo, então, neste momento. Bem-vinda Juliane Dente também, muito bem-vinda. Deus abençoe a ela, a sua família, também nesse momento, então, de estudo. Olhando amanhã com gratidão. Amanhã com gratidão, cantando um salmo alegre em oração, um novo dia em nosso viver. Com Cristo nós iremos renascer. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Ressuscitamos, passando desta morte para a vida. Busquemos as coisas que estão no céu, nos esperando lá está Jesus. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. A verdadeira vida é Jesus. E quando Ele então aparecer, em glória estaremos no Senhor, que é a nossa força e a nossa luz. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Neste momento eu também saúdo a Adriane Luz, a Juliana Kronbauer, Dona Maria, Bernadette Marcos, também muito bem-vinda a esse estudo bíblico, que nós então damos sequência então neste momento, conforme o livrete do PEN. Então aqueles que tiverem então o livrete do PEN, é o estudo então de número 3 do mesmo, que tem o tema então as palavras de Jesus, que diz: eu sou a vida. Boa noite, a família Hartmann de Novo Hamburgo, Alice Hartmann de Oliveira, lá do Mato Grosso, Selmar Zander, sempre apostos, então vamos lá, né? Muito bem, então bem-vindos a todos vocês aí. O Tobias e a família, a Tine, né? A Luísa Lautert, bem-vinda também. É bom estar aí com vocês. Família Stoll aqui também reunida. Então vamos lá para esse momento então do estudo. A título de introdução para o estudo bíblico nesta noite, destacando então aqui a própria introdução, que destaca e diz o seguinte, que todos nós temos apego à vida. Quem de nós não quer viver, não é verdade? Via de regra, todos nós queremos viver. Agora, por que nós queremos viver? Por que todos nós, por que você e eu queremos viver? Porque Deus nos criou para viver. Ele nos criou e deu a vida. Então Ele pôs em nós esse desejo natural que é viver. E viver para sempre. E viver para sempre. Nós gostaríamos de viver para sempre. Aliás, esse desejo, quando Deus nos criou, Ele colocou, então, dentro de cada um de nós. Então, ninguém deseja algo diferente em situação normal na vida. Então, por isso, esse apego também com relação à vida. Eu quero, nesse momento,
colocar as palavras de Gênesis. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que significa também no princípio, Bereshit, ou seja, no hebraico, ou seja, no princípio, no começo. Quando Deus fez todas as coisas pelo poder da sua palavra, ele criou o universo. E aí ele criou o ser humano perfeito e colocou aqui a sua imagem e semelhança. Ou seja, ele era santo, perfeito, igual ao próprio Deus. Ou seja, nesse sentido, a imagem e semelhança de Deus. Ele não tinha pecado. E vivia o céu na terra, ele vivia na perfeição. Qual era o limite dessa perfeição e relação plena com Deus e um com o outro, pensando já na criação de Deus, quando Deus tinha criado, então Adão e Eva, eles viviam aqui no paraíso, o céu na terra. Chamando aqui a própria atenção, então quem quiser acompanhar o estudo, então é o estudo 3, aí do PEN, página 21 do livrinho, então é o estudo de número 3, com o tema Jesus eu sou, né, a vida. Então, ligando a todos, então que tem o livrinho e quiserem então acompanhar. A família Knecht também, né, o nosso abraço, seu Clayton e seus queridos, né, um abraço a todos vocês aí também, muito bem-vindos. Tá? Com relação então à criação de Deus, Deus criou o homem perfeito, santo, igual, então o próprio Deus é perfeito, santo e justo. Qual era o limite dessa perfeição e desse paraíso? O limite era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no paraíso. E que não era uma maçã, como alguns pensam, era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, se vocês comerem dessa fruta, vocês vão morrer. Ou seja, a morte é uma consequência última do próprio pecado. Mas nós vemos que o próprio pecado, o que ele faz com o ser humano? Logo que Adão e Eva caíram no pecado, eles fugiram e se esconderam de Deus. E aí Deus vem ao encontro, né, e chama: Adão, onde estás? Adão, onde estás? E assim, o que acontece? Né? Aí Adão responde, então, para Deus. E ele diz, eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu e por isso me escondi. Aí Deus perguntou, e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu lhe proibi de comer? Aí o homem disse, a mulher que me desse para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, por que você fez isso? A mulher respondeu, a cobra me enganou e eu comi. Então quais são as consequências do pecado? Fugir, se esconder de Deus, num primeiro momento. Aí a gente entende por que tantas pessoas fogem e se escondem de Deus, ou seja, vivem no pecado, ou seja, no caminho errado. Porque muitas vezes nós temos essa tendência por causa do pecado. E aí, no segundo momento, quando a vergonha aparece, não dá mais para esconder ela, o que nós, como seres humanos, costumamos fazer é jogar a culpa nos outros. Adão disse, foi a mulher. A mulher disse, foi a cobra. Mas Deus não perguntou, então, para a cobra, né? Ou seja, ela recebeu primeiro, então, a sua maldição. O próprio Deus disse que viria um descendente da raça humana que achataria, então, a cabeça da serpente. Ou seja, Deus estava falando de Jesus. Gênesis 3,15 é a primeira promessa, então, do Salvador. Viria um descendente que achataria a cabeça da serpente. Ou seja, o diabo. Mas ele picaria o calcanhar da descendência, ou seja, ele levaria Jesus à morte. Ou seja, Jesus precisaria morrer. Mas, ou seja, ele seria ferido, ele ia até a morte. Mas ele achataria a cabeça, então, da serpente. E o animal, ainda, além de ser primeiro o mais próximo do ser humano, passou a ser maldito e aquele que passou a estar longe dos seres humanos. Com certeza é aquele que estava mais próximo do ser humano e que passou a estar mais distante do ser humano.
não dá para imaginar a cobra como um bicho mais próximo do ser humano. Por quê? Porque hoje ela é maldita. E o próprio Deus disse, então ela passaria a comer o pó da terra, se arrastaria pelo chão, ou seja, toda a vida. E é o que nós vemos hoje com as cobras. Então elas se arrastam pelo chão, elas comem o pó. Não sei se antes elas tinham talvez umas asas para planar das árvores, como se fosse uma asa delta, talvez pernas como um lagarto, já que era um réptil. Mas, enfim, sabemos que não era assim. Ela passou a se arrastar e a comer o pó. E o bicho em si também, sendo maldito, ele tenta nos morder, ela é traiçoeiro, ela tenta nos ferir. E nós tentamos naturalmente achatar a sua cabeça. Aquilo que Jesus fez também com o diabo. Com relação à mulher, Deus disse, então viriam sofrimentos para ter filhos. Ora, o sofrimento na vida em família, na relação marido, ou seja, na relação conjugal. Aí nós vemos também os sofrimentos das mulheres presentes nos dias de hoje por causa do pecado. E aí também a questão do próprio sustento da família, quando Deus fala para Adão e diz, agora o mundo é maldito por tua causa, por causa do pecado que você trouxe para o mundo. Você vai ter que trabalhar duramente a vida inteira para que tenha alimento. E no final, ou seja, ela vai acabar ainda a produzir mato, espinhos. Você terá de comer a erva do campo, terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. Gênesis 3, o versículo 19. E ainda Gênesis 3, 20 diz, o homem pôs na sua mulher, então o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos, e o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher, então, se vestirem. Agora eu quero destacar uma outra parte. Então nós vemos aqui várias consequências, então, do pecado. Fugir, se esconder de Deus, culpar os outros, a natureza, um mundo maldito por causa do pecado. Aí nós vemos também as relações humanas conturbadas, complicadas por causa do pecado. Ou seja, a luta pelo sustento, pela sobrevivência. E, por fim, ainda a última parte que diz aqui o texto, diz, o Senhor Deus disse agora o seguinte, agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer mais a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. No jardim tinha duas árvores especiais. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida permitia que o ser humano pudesse viver para sempre. E agora, diz Deus, o homem não poderia mais estar ali comendo desse fruto e viver para sempre. O que Deus estava dizendo com isso? Que a morte acabara sendo também agora um mal necessário para o ser humano. Apesar de termos nós o desejo de vida e vida eterna, de vivermos para sempre. E vemos essa busca nos seres humanos, né, de viver para sempre, dentro de notícias. Por vezes você já ouviu de pessoas que pagam fortunas para que congelem os seus corpos, para que esses corpos lá congelados e guardados, num dia talvez a ciência avançando mais, possa dar vida novamente àquele corpo congelado. Talvez você já viu algum absurdo parecido a esse aqui citado, ou algumas outras notícias semelhantes, parecidas com relação a isso. E agora nós podemos pensar também, ou seja, nessa busca pela vida nossa, por que tantas correrias com relação a médicos, receitas, remédios e hospitais? É a busca pela vida. Tudo gira em torno da vida. Uns lutam para conservá-la, outros para recuperá-la e outros ainda para aumentar. Ou seja, nós queremos mais vida, porque Deus colocou esse desejo em nós de vida. Agora, a consequência do pecado, então, a morte, ela é trágica, ou seja, ela é dramática, ela é terrível, ela nos assusta, ela assusta os seres humanos de uma forma geral que querem viver, então, para sempre, que tem esse desejo natural da criação de Deus. Lembremos que o nosso desejo natural é de vida, naturalmente falando. Por outro lado,
Infelizmente, a morte é uma consequência do pecado. E talvez poderíamos dizer, puxa, mas Deus, então, ele nos castigou justamente expulsando do paraíso e não permitindo que a gente agora pudesse comer da árvore da vida e viver para sempre. Nós temos que dizer que ele não nos castigou, mas no seu amor ele mostrou que, de fato, a fonte da vida eterna, ou seja, quem de fato é a vida, é Jesus. Somente Jesus poderia restaurar aquilo que o pecado então destruiu para nós. E a morte física aqui no mundo, ela passou a ser então um mal necessário. Em muitas situações nós não vamos reconhecer isso como sendo um mal necessário. Por exemplo, acidentes, aí nós ficamos chocados, ou mortes súbitas. Talvez, quem sabe, você perdeu pessoas com infarto fulminante já. Mas talvez você perdeu pessoas que adoeceram e sofreram longamente até chegarem ao óbito. Quem sabe você chegou a ver e testemunhar o sofrimento de algumas pessoas queridas tuas, tanto que você chegou talvez até a orar a Deus e pedir que Deus aliviasse o sofrimento dessa pessoa. Você lembra de alguma situação em que você tenha orado, talvez para que Deus chamasse alguém querido seu para aliviar o seu sofrimento e levar já desta vida para a eternidade? Você lembra de alguém? Eu lembro e quero citar aqui nesse momento a minha finada avó, a Frida Hengen Hartmann. Eu lembro dela, eu era um estudante do seminário, eu acho que é muito oportuno esse exemplo. E aí eu fui me despedir dela na sua casa, dar um abraço antes de ir então para o seminário, então em São Leopoldo, então onde estudei, onde me formei. E quando fui lá e abraçar ela, já no leito da morte, eu disse para a vó o seguinte: vó, Deus ajude a senhora. E aí ela disse, lá no seu sofrimento, ela tinha câncer no pulmão, ou seja, ela sofria muito, e ela disse assim: Deus vai me ajudar agora, especialmente se Ele me levar. E na hora eu confesso para vocês que eu disse: não, vó, que é isso? Não, a avó pode melhorar, quem sabe ficar boa. Ela disse: não, eu não vou melhorar mais. Deus vai me ajudar agora se Ele me levar. E assim nos despedimos. Daí não lembro mais o que eu disse, mas nos despedimos. E aí depois, mais tarde, eu soube então do seu falecimento, também ainda do seu sofrimento até o seu óbito. Essa história nos ajuda, nos faz pensar e a entender justamente por que nós, seres humanos, a partir do pecado, não podemos mais estar ali comendo da árvore da vida e viver para sempre aqui. O ser humano agora, para viver para sempre, ele precisa passar pela morte e ser transformado. Ser transformado, ou seja, ter um corpo novamente perfeito, que não seja marcado mais pelo pecado e assim possa viver de corpo e alma lá no céu. É por isso que Jesus teve que vir aqui nesse mundo e fez então o que ele fez. Com relação à vida, aí imaginemos o ser humano, que era para viver para sempre, de repente cai em pecado, é expulso do paraíso. Aí nós entendemos, por exemplo, Gênesis capítulo 5, quando fala lá de pessoas que viveram muitos anos. Você sabe dizer quem mais viveu segundo a Bíblia? Você lembra do homem que mais viveu segundo a Bíblia? O Matusalém, Gênesis capítulo 5, lá no versículo de número 21 em diante, lá conta e fala um pouquinho, e até lá, o versículo 27, ela diz que ele morreu com 969 anos de idade, Matusalém. Até ali no início, ou seja, 969 anos de idade. Talvez alguém poderia dizer: não, mas eu acho que eles deveriam ter uma forma diferente de contar os anos. Não, eles não tinham uma forma diferente de contar os anos, eles contavam os anos como nós contamos os anos. Eles tinham um calendário um pouco diferente, a forma de contar os dias. Houve tarde e manhã, ou seja, o dia começava às 6 da tarde. Era do pôr do sol ao pôr do sol. Mas a compreensão dos dias e anos, desde o princípio, foi a mesma como nós também temos. Sim, mas 969 anos, será que isso era verdade? Com certeza é verdade. Mas nós, então, entendemos que
de fato, essa idade era real. Mas alguém diria, hoje, dentro da nossa compreensão, poderia dizer, puxa, tanto assim? Bom, mas para quem era para viver para sempre, viver só 969 anos, talvez pareça uma piada por um lado, mas nós vemos que justamente foi isso então que aconteceu. E depois do dilúvio, aí nós vemos que Deus, por causa da maldade do ser humano, pôs o teto então de 120 anos então, de idade para o ser humano. Nesse momento, então, destacar assim, a questão de luta pela vida é algo natural do ser humano. E Deus quer também aqui que a gente possa ter vida e vida em abundância. Vida em abundância, o próprio autor do estudo diz que isso não consiste em número de dias que nós passamos, que nós estamos aqui nesse mundo. Nem mesmo, então, de regalias que possamos ter, podemos achar que vida em abundância é uma vida de prosperidade, talvez vida de sucesso, alguns entendem. Vemos, então, por intermédio do apóstolo, que a vida em abundância de Jesus é completamente diferente, então, deste pensamento. Bom, tornando, então, a reflexão, debate, que o autor do estudo aponta, né, que hoje é o pastor Ivaldo Silva Pinheiro, o autor, então, do estudo, ele levanta a seguinte questão: há muita preocupação com a vida. Qual é o sentido desta preocupação com a vida? Por um lado, então, vemos que é algo natural. Por outro lado, talvez pode ser, quem sabe, talvez até desespero, ou quem sabe poderíamos dizer assumir até o lugar de Deus, até quem sabe assumir o lugar de Deus, ser Deus, ser o Senhor da vida e da morte. Bom, eu não sei o que você pensou diante desse questionamento. Agora, qual é o objetivo desta vida a qual estamos tão apegados? Que objetivo nós temos aqui nesta vida? É só com esta vida que devemos nos preocupar? Acho que essa é a grande questão que a gente pode levar para o mundo. Hoje vemos pessoas tão preocupadas com a vida, mas a questão é, será que só com esta vida precisamos nos preocupar? O próprio Jesus Cristo, ele diz assim, né, que nós não temos razão em si nenhuma para ter medo de nada ou de ninguém. Lembremos as palavras de Mateus 10, onde Jesus diz, não tenham medo de ninguém, ou seja, não tenham medo de nada. Ou seja, tudo está sempre sob o controle de Deus e nada pode nos acontecer sem a permissão de Deus. Nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Nem uma ave do céu cai se Deus não permitir. Então não tenhamos medo, né, de nada e nem de ninguém. E nós, a partir de Jesus, o próprio Deus, então, por intermédio do apóstolo, ele também nos adverte e diz assim, ponham o interesse de vocês nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, Colossenses 3 diz. Esse texto era também do final de semana, do culto do final de semana que passou. Ou seja, Deus nos chama a refletirmos, ou seja, a avaliarmos sobre o nosso pensamento, então, diante da vida. Onde nós prendemos o nosso pensamento. Por que tantos lutam tanto pela vida? Poderíamos pensar em muitas coisas. Acho que as situações são diversas com relação às pessoas, né? Tem o desejo natural, ou ora o querer ser Deus, sobretudo, ser o controle, o desespero, talvez, achar que, né, chegando à morte já não existimos mais, ou seja, desaparecemos, não estaremos mais aqui, né? Ou seja, agora lembremos de o que o mundo precisa ouvir, que Jesus é vida. E Jesus, ele é vida eterna. Ou seja, temos a vida eterna em Jesus Cristo, ou seja, aquele estado que no princípio nós perdemos por causa do pecado, na plenitude será recuperado um dia lá no céu. Eu cito aqui Romanos, novamente. Romanos capítulo 6 é um texto conhecido, mas ao falar sobre o assunto ele sempre é oportuno, sempre é importante. O versículo 23 que diz assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, o salário do pecado é a morte,
Mas, na união com Cristo Jesus, nós temos a vida eterna, a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Ou seja, aquele estado perdido no princípio, que nós não gostaríamos de perder de jeito nenhum, mas que vamos perder por causa do pecado. Agora a morte, infelizmente, é um mal necessário para que possamos passar desta para a eternidade. Ou seja, naturalmente assim, o nosso corpo não marcado pelo pecado, no mundo maldito, não tem como passar e adentrar o céu. Então a nossa alma, por isso que morremos. Deus leva a nossa alma, então, para o céu. O corpo não consegue passar, então, para o céu, ou seja, para essa outra dimensão. Não existem outras dimensões, existe uma outra dimensão onde está o céu e o inferno, né? E o corpo cai, então, por isso, né? E precisa, então, tornar ao pó, para que no dia derradeiro, quando Cristo voltar, ele, pelo seu poder, vai ressuscitar o corpo, vai transformá-lo num corpo perfeito, à semelhança do corpo de Cristo, na ressurreição, e vai juntar esse corpo com a alma lá no céu. E se a pessoa então morreu sem Cristo, infelizmente, o corpo também vai para a condenação eterna, então no inferno. Sim, mas o que é que garante justamente isso? Tem um texto também, que é o chamado capítulo da ressurreição, que é 1 Coríntios, capítulo 15, que fala da nossa ressurreição. É um bom texto para ser lido. O texto diz assim: se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isto é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Ou seja, por um homem veio a morte. Agora, por um homem veio a vida, aquele que de fato é a vida. Então, por meio de quem vem a vida? Por meio daquele que é a vida. Eu cito aqui Tessalonicenses, capítulo 4, que diz assim também: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Ele está falando sobre o pensamento, então, diante da morte. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. E de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Jesus descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com estas palavras. Que palavras bonitas. O texto aqui está falando da ordem dos acontecimentos no final dos tempos, no final do mundo. Então, quando Cristo vier, conforme lemos em Marcos, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho no seu estado de humilhação sabia, no seu estado de glória é Ele que vem para nos buscar. E aí diz aqui qual é a ordem dos fatos quando Cristo voltar no dia derradeiro, que só Deus sabe quando será. O que acontecerá? Os mortos, primeiro em Cristo, ressuscitarão primeiro. Aí, os corpos destes, perfeitos, se juntam com a alma no céu. Depois, aqueles que estão vivos, os que creem em Cristo e estão vivos, eles não passam mais pela morte. Ou seja, esses têm um prêmio especial, eles são arrebatados. Ou seja, esse arrebatamento que a Bíblia fala. Ou seja, eles vão ser levados já de corpo e alma para o céu e terão apenas o corpo transformado à semelhança do corpo de Cristo na ressurreição. Algo parecido deve ter acontecido com Enoque, algo parecido deve ter acontecido com Elias, que já foram vivos de corpo e alma para o céu. Ou seja, no Cristo que haverá de vir, então nós temos essas certezas então maravilhosas. E aí o que acontece na sequência? Primeiro os que morreram na fé ressuscitam. Aí depois quem estiver vivo é levado de corpo e alma para o céu. E depois? Bom, aí vão os condenados ao inferno. Talvez, quem sabe, ressuscitam aqueles que ainda estão nas sepulturas. E aí com os corpos também vão para o inferno. E aí depois vão aqueles que estão ainda na terra,
Talvez seja esta uma ordem. Podemos imaginar, o texto aqui fala dos salvos, então, nesse primeiro momento. E o que nós podemos saber é que aqueles que creem vão ser salvos e podem viver justamente, então, essas certezas. Esse foi o jeito de Deus, então, de nos dar a certeza de que nós estaremos, então, lá no céu. E pensando justamente nisso, nós vemos que a morte agora, infelizmente, apesar de tristeza, sofrimento e angústia dela trazer para as pessoas, ela é uma passagem, então, justamente para a vida. E a vida eterna com Deus no céu. A vida no além. E Jesus, ele diz bem, eu sou o caminho. Então, nós já temos esse caminho para essa vida eterna. Ele é a vida na eternidade. Ele é a árvore da vida eterna para nós. Ou seja, ele concede a vida eterna. Ele é o pão da vida. Ele que concede para nós a água da vida, o Espírito, ou seja, que põe em nós a fé, é ele que nos alimenta e sustenta para sempre. Então, quando Jesus fala, eu sou a vida, ele não está falando da vida terrena, ele está falando especialmente da vida eterna. Lembremos isso. E é isso, Jesus então é vida eterna para nós. Como é a vida de alguém então que não crê em Cristo? A vida nesse mundo sem Cristo, ela de fato, nós podemos dizer, é vazia, sem objetivo e sem esperança. Ou seja, que propósitos tem alguém? Qual é a vida de alguém que vive sem Jesus? Como é que é a vida desse alguém? Eu cito aqui as palavras também do sábio, quando ele diz assim que viver sem Deus é viver perdendo tempo, é correr atrás do vento, é correr atrás da ilusão e da fantasia. Eu lembro, eu tinha uma vez um adesivo no carro que eu gostava muito, que dizia assim, viver sem Deus é viver perdendo tempo. É isso. Aí tinha um reloginho, aquele adesivo era do esmilinguido, eu gostava muito dele. E esse texto justamente do sábio, ele justamente chama a atenção para essa reflexão do que é a vida sem Cristo. É viver na ilusão, é viver na fantasia, é viver correndo atrás do vento. Vida triste com certeza, vida sem propósito, sem sentido, é daquele que vive justamente sem Cristo. Isso é assim porque a natureza corrompida do ser humano se afastou da vontade amorosa de Deus e encheu-se de motivos egoístas e orgulhosos. Mas Jesus veio ao mundo para reconciliar todos nós com Deus. Então ele morreu na cruz, derramou o seu sangue por mim e por você. Jesus deu a vida para que nós tivéssemos perdão, paz e vida eterna. Então com a ressurreição, Jesus nos dá a certeza de que há uma vida eterna para todo aquele que crê. Querido irmão, querida irmã, então será que nesse mundo você pode ter uma vida com novo sentido e novos objetivos? Que novos objetivos você poderá ter que lhe darão resultados duradouros, felizes e eternos? Que objetivos são importantes de fato para nós? Quais são as coisas que deveriam ser as coisas mais importantes então para nós, então na nossa vida? A vida que Cristo oferece pode ter tantos ou mais problemas temporais quanto sem ele. Como é que é a vida do cristão? A vida do cristão, ela pode ter muitas tribulações. Mas quando temos Cristo, a vida, como nosso Salvador, sabemos que temos paz com Deus e segurança e nada nos faltará. Ou seja, aquilo que é o mais importante não vai faltar. E que Deus, de um jeito ou de outro, vai nos suprir. Será que Deus vai deixar um filho seu, abandonar um filho seu na tribulação? É claro que não. Nós podemos dizer então com o salmista, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus é o nosso bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. É isso mesmo, Selmar. Você deve lembrar, pode lembrar desse adesivo sim. Viver sem Deus é viver perdendo tempo. É viver na ilusão, é viver na fantasia. Viver com Cristo é ter sentidos, ou seja, ter propósitos que não são egoístas e passageiros. Ou seja, não são o querer ser mais que as outras pessoas, ou simplesmente ter mais, ou assim por diante.
nós temos objetivos que são diferentes. Com aquilo que Deus nos deu, queremos servir a Ele e queremos servir também ao nosso próximo. Ou seja, Deus quer que a gente viva e seja feliz. Ou seja, o plano que Deus tem contigo e comigo é que a gente seja feliz. O nosso plano, o plano dele era que você já fosse feliz para sempre. O pecado veio atrapalhar. Então, em Cristo, ele recupera, ele nos religa nesse seu propósito eterno de nos fazer felizes para sempre. E aqui também, ele espera que nós, no seu amor e graça, o louvemos e o sirvamos. Por isso, ele nos reúne na igreja, então, como filhos de Deus, como povo de Deus, e assim também ele quer nos usar, né, como testemunhas suas no mundo, para que mais pessoas creiam e também venham a ser salvas por Jesus Cristo. E para que mais pessoas possam ter a vida eterna, então, com Deus. Então Jesus diz, eu sou a vida. Jesus fala da vida nova nesta terra e da eterna, que consiste na comunhão com o Pai, que é oferecida a todo homem gratuitamente em Jesus Cristo, por obra do Espírito Santificador. Então Jesus nos oferece principalmente uma vida de plena comunhão com o Pai na eternidade. Só por causa desta certeza, devemos priorizar a vida que Cristo veio nos trazer. Morrer é um verbo que a maioria das pessoas gostaria que não existisse. E com razão, porque a morte é o oposto da vida e ela separa as pessoas dos seus entes queridos. E é uma consequência do pecado. Por outro lado, em Cristo não há razão para ter medo da morte. E a reflexão, a pergunta na parte final, a reflexão na parte final do estudo justamente levanta essa questão. O medo da morte pode ser vencido? Você tem medo da morte? Então como é que o medo da morte pode ser vencido? No fortalecimento da fé em Jesus, ou seja, quanto mais fortalecidos na fé, mais a certeza da vida eterna nós temos e também melhor vamos sentir aqui a presença de Deus, né, do amor e do cuidado de Deus. E talvez até, quanto mais fortalecidos na fé, mais nós venhamos a almejar a estar já com Deus no céu, vivendo longe desses sofrimentos que nós aqui e decepções que, ora, esse mundo marcado pelo pecado traz para nós. Talvez você viva muitas tribulações, talvez você viva muitos sofrimentos aqui nesse mundo. Né? Talvez você esteja sofrendo muitas situações aqui nesse mundo. Mas, então, talvez, quanto mais fortalecidos na fé, mais talvez a gente possa sentir a vontade e desejo, puxa, que bom se nós já estivéssemos lá no céu. E olhem só, eu quero finalizar esse estudo justamente chamando a atenção para Filipenses. Quando nós olhamos os livretes do PEN, a sequência de estudos aí, uma série de 7 estudos são oferecidos sobre Filipenses, o livro de Filipenses. E Filipenses, capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte, eu leio esse texto, diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, pois para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Que palavra corajosa. Nós começamos a falar sobre vida e morte, não é verdade, no início do estudo. Aquele desejo natural humano, né, e a consequência do pecado que é a morte. O pior não é a morte física, o pior é a morte eterna no inferno. Mas Jesus resolveu a morte eterna no inferno porque ele cumpriu os mandamentos e pagou os pecados. E ele aqui também nos assiste. Agora a morte, infelizmente, é uma passagem, é um mal necessário. E algum dia Deus vai nos levar, certo? A não ser que a gente esteja aqui vivo quando o fim do mundo chegar, aí ele já nos leva de corpo e alma sem passarmos pela morte. Seria um prêmio com certeza, mas a Bíblia diz que haverá muitas tribulações até que isso aconteça. Mas enfim, o apóstolo Paulo, fortalecido na fé e nas certezas que Cristo traz, na certeza do céu, do novo céu, da nova terra, ele diz para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Puxa vida, olha, talvez alguém diria, puxa, esse cara estava depressivo. Ele já não tinha mais amor pela sua vida. Puro engano. Quando nós lemos o próprio texto adiante, o próprio apóstolo Paulo ele diz assim, olha, eu vejo que, por um lado, para mim ia ser melhor eu já estar no céu. Não seria melhor para nós estarmos no céu agora, ao invés de estarmos aqui sofrendo, quem sabe vivendo essas tensões que estamos vivendo? Ou esses terrores, né, que ora são semeados sobre nós? Ou sobre muitos, não seria melhor já estarmos lá no céu? Por um lado, sim. Mas quando nós olhamos, puxa vida, mas e o mundo sem os cristãos?
e a importância que cada um de nós tem. Eu, como pastor na própria igreja, aqui onde Deus me dirigiu nesse momento, ou né, você ali onde é que você está, a importância, se Deus já te levasse para o céu, para o bem bom, né, longe desses sofrimentos, como é que ficaria o mundo aqui? E os desafios que Deus tem ainda, né, com relação ao mundo, os propósitos que Deus tem de salvar todos, como ficariam esses objetivos? O apóstolo Paulo, olhando para os filipenses, ele diz assim, olha, eu estou cercado pelos dois lados. Por um lado, eu já queria deixar essa vida estar com Cristo, que é bem melhor, indiscutivelmente. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Mas mesmo que a gente não tenha essa conclusão que Paulo tinha, olha, Deus, já nos leve logo. Bom, mas se Deus diz, não, você ainda vai ficar aqui. Não, eu tenho missões para você, eu tenho propósitos com você aí. Na tua igreja, na tua família, na sociedade, no mundo. Eu quero você como luz aí do mundo. Ainda não. Um dia eu te levo para o bem bom, mas nesse momento não. Bom, aí o apóstolo diz, e como eu estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. E o texto adiante, ele fala de firmeza, ele fala de coragem. Olha como isso é importante para nós, firmeza, coragem. Aí o texto fala em humildade, a partir do próprio Cristo. Fala em brilhar como as estrelas no céu a partir de Jesus. Que bênção para nós podermos, no mundo de tanta escuridão, quem sabe, brilharmos como estrela no céu, aqui nesse mundo, ou seja, a partir de Cristo. E assim, de fato, buscando estar alegres, correndo a vida, aliás, que Ele nos propõe, né, até o fim, rumo à salvação, tendo cuidado para não nos tornarmos inimigos da cruz de Cristo, como muitos hoje são inimigos da cruz de Cristo. Muitos, infelizmente, vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo, são as coisas deste mundo. Eles têm orgulho daquilo que deviam ter vergonha, eles pensam somente nas coisas daqui. Aí nós começamos a pensar também nos fortalecer os objetivos, propósitos de vida que Deus quer que o cristão tenha. Propósitos que não são vazios, que não são egoístas, mas ele lembra, nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o Salvador que virá de lá. Então tenham alegria unidos com o Senhor e saibam, com a força que Cristo dá, você pode enfrentar qualquer situação, querido irmão, querida irmã. Então, pela fé na ressurreição de Jesus, a ressurreição de Jesus é a vitória dele e também é a tua e a minha vitória sobre a morte. Em Cristo temos a vida eterna, uma vida de eterna comunhão com o Pai. E estaremos livres dessa condição de pecadores e de todas as preocupações desta vida e de todas as consequências que o pecado nos trouxe um dia, lá no céu. E que essa verdade nos traga, então, consolo agora. E nos permita conviver com a realidade desta vida e com a morte, na certeza de que nós que cremos viveremos na eternidade em plena comunhão com Cristo, pois Cristo é vida. Um dia eu vou estar lá no céu e você não porque nós somos bons ou merecemos, mas porque de fato Cristo é vida e vida eterna. Cristo é vida, vida em abundância. Essa é a certeza que Cristo dá, a certeza da vida, a vitória sobre o medo da morte. Diante do medo da morte, olhemos para Cristo, pois Ele nos oferece vida eterna e podemos desfrutar dessa certeza já neste mundo, que você possa viver nessa certeza em Cristo Jesus. Que palavras com certeza bonitas e consoladoras para você e para mim. Convido neste momento a você a cantar então comigo um hino então da Páscoa, linda Páscoa do Senhor. É o hino 38, quem tiver o inário louvai ao Senhor na sua casa, é o hino 38, linda Páscoa do Senhor, quando caminhamos para o final do estudo bíblico, então nesta noite. Páscoa do Senhor, vem do céu um resplendor, é Jesus que ressurgiu e da morte nos remiu. Aleluia, ressurgiu e da morte ressurgiu.
Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Vem, festejem gratidão, esta Páscoa bem cristão, pois que Cristo a todos traz vida eterna em glória e paz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Aleluia, proclamai que Jesus, a quem o Pai do sepulcro fez sair, veio ao mundo redimir. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Não esperes, pecador, venha a Cristo Salvador. Ele a vida te conduz, junto ao Pai na eterna luz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Quero, neste momento, falar com Deus em oração. Senhor, muito obrigado pelo dom da vida. Ajuda-nos a viver sem perdermos o sentido da vida verdadeira. Agradecemos-te porque Tu és a verdadeira vida. Ajuda-nos a permanecer na vida que Tu nos ofereces. Louvamos-te porque um dia viveremos na plena comunhão contigo na eternidade. Em nome de Jesus, a vida. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Queremos, neste momento final, agradecer a presença de todos vocês que aqui estiveram conosco, então, nesse estudo bíblico, nessa noite, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, também queridos irmãos, que nos visitam de diversos lugares, o nosso abraço a todos vocês que aqui então participaram. E que Deus, Espírito Santo, de fato renove dia a dia o ânimo e a coragem de cada um. Que Ele renove a nossa fé no Senhor e Salvador Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida eterna. De fato, a nossa vida em Jesus ela tem sentido e tem fundamento. Um dia nós não estaremos mais juntos e afastados como hoje e ora nós estamos. Um dia nós estaremos todos juntos lá no céu. Um dia não haverá mais a saudade, nem a dor, nem a tristeza, nem a doença, nem a morte, nem a lágrima. Mas estaremos lá com o Senhor, vivendo em plena alegria e felicidade com o nosso Deus. Jesus Cristo é a nossa garantia. Quero nesse momento também convidar você que quiser participar conosco. Nós teremos o culto da Congregação Cristo no sábado próximo, então às 18 horas também aqui numa live. Então próximo sábado, 18 horas, culto aqui também da congregação. Atenção, membros da congregação, pessoas que nos visitam e querem também participar conosco. E ora, se alguém não pode, no horário indicado, participar a hora do estudo, do culto, sempre posteriormente pode acessar então as gravações desses momentos e usufruir então desses momentos, ora rendendo culto a Deus ou estudando a sua santa palavra. E convido você desde já também para participar do nosso próximo estudo bíblico, que será na próxima quarta-feira, então na semana que vem, às 19 horas e 30 minutos, se Deus assim nos permitir. Um abençoado descanso a todos vocês, sigam com Jesus e sigam bem. Em nome de Jesus, a vida. Amém.